Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, diretamente de Brasília, hoje dia 11 de março, segunda-feira. Olha, eu não vou perder meu tempo com espuma, tá? Porque eu já falei aqui outras vezes, enquanto tá a espuma, tá todo mundo na espuma, né? No mar, tem tubarão passando por baixo. Já usei aqui uma metáfora do caminhão, vou para a metáfora do tubarão, né? Então o que a gente tem é uma galera aí toda, imprensa, autoridades, muita gente discutindo, todo mundo aí em cima das suas pranchas, né, se debatendo na arrebentação, na espuma, enquanto isso o tubarão, ó, passa por debaixo de todo mundo, esperando a próxima vítima. E qual é a próxima vítima? A Lava Jato. A próxima vítima é você, é a justiça, né, é o cidadão brasileiro. Hoje, gente, a Raquel Dodge, ela simplesmente arquivou aquele pedido de suspeição do Gilmar Mendes apresentado pela Lava Jato na semana passada. Eu trouxe aqui em primeira mão, publiquei os detalhes desse pedido, inclusive a gente fez um detalhamento cronológico das trocas de mensagens, né, entre o Aloysio Nunes, o seu advogado, que é o mesmo advogado do Paulo Preto, com o ex-ministro Raul Jungmann, e também as ligações que foram feitas com o próprio ministro Gilmar Mendes. Com o seu gabinete, ligações foram feitas para o seu celular, ligações feitas do seu gabinete também para o celular do Aloysio Nunes. E aí, decisões que obviamente beneficiaram no primeiro momento o Paulo Preto, depois o Gilmar Mendes reviu essa decisão, até porque a gente teve também deflagração de operação, né, ficou muito evidente. E aí a Raquel Dodge, na explicação dela para enterrar, né, esse pedido de suspeição, de impedimento, que seria o primeiro, né? Até porque até hoje nunca se colocou para votação no plenário um pedido de impedimento, e o ministro Gilmar Mendes já foi alvo de pelo menos 2. Esse era o terceiro pedido e esse o mais consistente, inclusive com esses detalhes, essas provas, está lá tudo ali. Tinha sido apreendido o celular do Aloysio Nunes naquela operação, está sendo investigado, e a Lava Jato mostra, mata a cobra e mostra o pau, mostra que o investigado falou com o ministro responsável pela investigação, relator dos recursos dessa investigação aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, eu falei disso aqui na semana passada, chamei a atenção, não esperava que Raquel Dodge colocasse isso para frente, mas eu ainda tinha, vamos dizer assim, eu achava que ela ia demorar um pouco mais, né, para enterrar esse recurso aí, esse pedido de suspeição da Lava Jato, mas ela foi bem rápida, né, até para não deixar a coisa ganhar volume, né, e ficar incontrolável, imparável, até porque, e eu já explico um pouquinho, tem coisas nessa investigação que ainda terão desdobramentos e que poderão colocar em saia justa, inclusive, o Ministério Público. Bom, eu queria ler para vocês aqui o trecho, a síntese, né, da decisão da Raquel Dodge pelo arquivamento desse pedido de suspeição ou de impedimento, né, que seria do Gilmar Mendes. Ela diz o seguinte, que as evidências materiais narradas na representação não indicam amizade íntima que possa justificar, sob o critério jurídico-processual, arguir a exceção de suspeição do relator, inclusive porque ele, diante do esclarecimento dos fatos pela juíza da causa, revogou sua liminar e permitiu o curso regular da ação, que resultou em condenação à pena elevada. Na verdade, aqui a Raquel está fazendo aqui um bem bolado, né, nessa decisão, um jogo aqui retórico para tirar, né, para, vamos dizer assim, aliviar a barra para o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que mais cedo, e eu trouxe aqui em primeira mão também para vocês, no site, a notícia de que ele se encontrou com o Fernando Henrique Cardoso lá no apartamento do Fernando Henrique em São Paulo. O que conversaram, a gente não sabe, mas que ele esteve lá com o ex-presidente, esteve, né? Fernando Henrique, que é o grande cacique aí do PSDB, né? Do qual ainda faz parte o Aloysio Nunes, Zé Serra, e do qual era o grande operador, o senhor Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Então, olha, tá feio o negócio, tá? Mais uma vez, é o excesso de provas que incomoda e que faz a coisa aí para o arquivamento. Aqui é o excesso de prova, não tem outra coisa, né? Porque você ter a transcrição das mensagens,
o registro das ligações, de tudo que foi feito, e aí vem a Raquel Dodge dizer que as evidências não indicam amizade íntima do ministro com o investigado, o ex-senador investigado. Pelo amor de Deus, né? Isso não cabe, isso aí é um tabefe na cara de todos nós. E eu digo para vocês o seguinte, eu puxei aqui, estava revendo a investigação. E aí tem um negócio muito legal, que eu vou daqui a pouco subir no site, que é o seguinte, vocês vão lembrar que pouco antes desse pedido de investigação, de suspeição do Gilmar, a Lava Jato recolheu, né, apreendeu na casa da filha, inclusive, do próprio Paulo Preto, né, mensagens, trocas de mensagens, uma espécie de diário que o Paulo Preto fazia, bilhetes, né, da filha para o pai que está preso. E aí ela fazia uma crítica muito severa ao advogado, né, que ela chama de Walt Disney, que a gente sabe, a Lava Jato sabe, né, então aqui estou reproduzindo a convicção dos investigadores da Lava Jato. A Lava Jato sabe, ela já está convicta de que o Walt Disney, citado nas cartinhas aqui da filha do Paulo Preto, é o advogado Roberto Santoro. Isso é Roberto Santoro, que é um personagem que eu já citei aqui N vezes, mostrando a conexão dele não só com a própria Raquel Dodge, de quem ele foi colega no Ministério Público, mas também com uma ex-procuradora de justiça do Beto Richa, também tucano, e com a atual conselheira, uma conselheira do CNJ, que foi eleita, né, conselheira do CNJ, com o apoio da Raquel Dodge e do Gilmar Mendes, que fizeram campanha juntos por ela. Então a gente está falando de autoridades que deveriam ser absolutamente independentes, mas que se acostumaram a tomar café juntos, a fazer política juntos. E aí, novamente, gente, eu sempre falo aqui, ministro de Supremo, presidente da República, presidente de Legislativo, não tem que ficar de converscote, não tem que ficar conversando. Procurador-geral não tem que ficar de conversa. A função do sujeito é acusar, é denunciar, é investigar. Então, não pode ficar de conversinha fora dos autos com o ministro do Supremo, com o presidente da República, com quem quer que seja. Então, aqui não, aqui é uma bagunça geral, ministro de Supremo que acha que é empresário, que pode ser político. Aliás, vou aqui abrir um parêntese, não é a primeira vez, né, que se tem contatos do Gilmar Mendes com políticos, né? Da outra vez ele foi flagrado numa conversa com Aécio Neves, e aí eles estavam tratando na época de uma questão política de votação, né? Então não era, vamos dizer assim, tão grave. Agora não, agora claro que a gente não tem o flagrante da conversa, infelizmente, mas você tem o contato provado entre o ministro e o investigado. Mas voltando aqui ao que eu estava falando da mensagem, né? Uma das mensagens que foi apreendida diz o seguinte: é uma série de pontos, né, que a filha escreve para o pai. E ela diz o seguinte, no item 2 aqui, daqui a pouco eu vou subir para o site. Nossa primeira reunião com o Walt Disney, que é o Santoro, ELDB, que são os outros dois advogados, ele fez questão de mencionar, o Walt Disney, fez questão de mencionar que estava atuando na Suíça e que era importante nos dizer que você, Paulo Preto, havia escondido algumas informações dele. Contudo, ele agora estava sabendo de tudo sobre a Suíça. Olha só, gente, isso aqui é muito grave, porque é a filha do Paulo Preto falando que o advogado do Paulo Preto tem informações confidenciais sobre aquilo que foi descoberto pela Lava Jato na Suíça, que a gente veio saber agora. Mas isso aqui foi lá atrás, na primeira reunião do Paulo Preto com o seu advogado. E o advogado Walt Disney aqui, que a Lava Jato identifica, né, os investigadores têm certeza de que é o Santoro, o advogado dizendo que conseguiu todas as informações sobre a Suíça. Então, como que o advogado consegue informações confidenciais relacionadas, inclusive, a sigilo bancário, protegidas por sigilo bancário, e que estavam, né,
na posse aí da Lava Jato dos investigadores, ou seja, informações confidenciais que foram inclusive transferidas pelas autoridades suíças para as autoridades brasileiras através aí do acordo de cooperação que existe. E a gente sabe que nessa tramitação passa também pela PGR. Então, talvez a própria Raquel Dodge ela precise se colocar numa posição de suspeição ou abrir uma investigação para saber como que o advogado teve acesso a essas informações. Vazou da onde? Será que ele tem acesso às autoridades suíças e ele conseguiu essas informações lá? Ou foi mais fácil aqui com os seus amigos do Ministério Público, do qual ele já foi membro? Então, olha, tudo muito grave e isso está passando, olha, ninguém está nem aí. O resto da imprensa não está nem aí. E isso está acontecendo na semana em que, na quarta-feira, o STF vai decidir o que faz com as investigações sobre corrupção e Caixa 2. Eles estão querendo decidir, né, se mandam para a Justiça Eleitoral tudo. Isso é um absurdo completo, porque a Justiça Eleitoral não tem nem condições de investigar crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de nada disso. Então isso aí é um subterfúgio, isso aí é uma manobra, né? Uma manobra assim, feita à luz do dia, que é um negócio assim, absolutamente, sabe, é um sem fim, tá? Eu ia falar um palavrão aqui, mas em respeito a vocês não vou falar. Não pode deixar isso acontecer. A Lava Jato está aí, os procuradores estão denunciando, o pessoal está tentando mobilizar os movimentos de rua, a sociedade. Gente, é preciso ir para frente do STF, é preciso ir para as redes sociais, é preciso mobilização, é preciso pressão em cima dos ministros. Tem ministro que não concorda com isso, tem ministro que está na dúvida, mas tem ministro que quer usar isso aí para enterrar mais uma vez, né? Tentar mais uma vez enterrar a Lava Jato, porque você pega todas essas investigações e bota tudo como Caixa 2. Né? Por quê? Aí você pega um cara que recebeu 50 mil reais de Caixa 2 e pega o outro que recebeu mesada de 300 mil e coloca tudo no mesmo balaio e manda tudo para a Justiça Eleitoral e diz, não, isso aqui é tudo Justiça Eleitoral. Se a Justiça Eleitoral, né, no decorrer das investigações achar que é corrupção, você manda de volta para a Justiça Federal ou para onde tiver que mandar. Olha, isso aí é mais uma manobra não só para atrasar as investigações, para que essas investigações prescrevam, né? Mas também, e também para inviabilizá-las. Né? Então, tudo isso pode acontecer de inviabilizar ou de demorar, de fazer com que essas investigações se arrastem muito tempo. A gente falou aqui há poucos dias da investigação do Manteiga, daqueles 50 milhões do Manteiga, né? Investigação que foi para a Justiça Eleitoral, que o Dias Toffoli mandou para a Justiça Eleitoral. E a juíza da Justiça Eleitoral falou, não, isso aqui não é minha competência. Está claro que isso aqui é crime de corrupção. Se ele usou o dinheiro para bancar a campanha, para enfiar no bolso, para pagar propina para outros integrantes do partido, não é a nossa competência investigar. Isso aqui é crime de corrupção na sua essência, é o crime antecedente. Então, gente, olha, todos os olhos em cima do STF, toda a pressão em cima do STF, porque se eles conseguirem manobrar isso aí e colocar tudo nesse balaio da Justiça Eleitoral, acabou. Você vai ver todos esses caras aí que estão investigados, inclusive esses que eu já mencionei aqui nessas investigações, todo mundo voltando para a política, todo mundo, sabe, dando a volta por cima, e a gente vai estar regredindo mais, né, muito mais do que os poucos avanços que a gente teve aí nesses últimos anos de Lava Jato e afins. Então, olha, muito, muito, muito grave. Vamos sair da superfície e vamos descer. Mergulhem comigo, cara. Vamos lá nessa questão. Vamos bater firme nessa questão do STF, de Lava Jato. Vamos pressionar. Tem pedido de impeachment. A Carvalhosa vai mandar pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Tem que pressionar a Raquel Dodge, sim, também. Tá certo? Porque isso aqui não tá claro. Não foi legal. Né? Essa explicação aqui é uma brincadeira, tá? Essa é a minha opinião. Uma brincadeira de mau gosto, a explicação dela. E aqui, tá aqui, olha. Cadê a investigação? Chama a filha do
do Paulo Preto para dizer, vem cá, como é que é essa história aqui? Chama o advogado. Vem cá, como é que é esse negócio aqui? Que informações que você tem da Suíça? De onde você arrumou isso aqui? Entendeu? Então, quando o pessoal reclama que quebra sigilo telefônico, bancário e tal, fiscal, de advogado, de escritório de advocacia, tudo tem o seu limite, né? Então, assim, se o advogado está fazendo o papel dele de advogado, ele tem as prerrogativas legais dele. Se o advogado extrapola essas prerrogativas e vira cúmplice, como aconteceu com o Roberto Teixeira, advogado do Lula, né? Tem que ir pra cana, meu, tem que ser condenado como ele foi. Então, olha, é isso aí. Vamos nos ater ao que importa, tá? E é o seguinte, fora aí das redes sociais, tem uma realidade acontecendo aqui no chão da fábrica, tá certo? Na esplanada dos ministérios, no dia a dia aqui do Congresso. Congresso, cadê a cobrança em cima do Congresso? Estou vendo muita cobrança em cima também da presidência, em função de reforma da Previdência, etc. e tal, mas a reforma da Previdência agora está com o Congresso. Tem que pressionar o Rodrigo Maia, tem que pressionar as lideranças dos partidos, tem que pressionar a liderança de governo, tem que pressionar os congressistas, os deputados que você votou, que você elegeu, né? Deputados e posteriormente senadores.